Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV, no canal 87, 587, os canais abertos que existem agora em todas as regiões, você pode ver aí na sua região que nós temos um canal aberto, ou mesmo aqueles irmãos que nos veem pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham os nossos programas, participam conosco, oram por nós, todos são muito bem-vindos, fazem parte dessa grande e maravilhosa Igreja de Jesus. Nós estamos novamente com o nosso programa, O Ministério é Maior que a Vida, novamente aqui com os pastores Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus, todos nossos irmãos. Guilherme. A paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos, claro, dando continuidade a esse assunto. Nós falamos nos últimos programas sobre a situação do cristianismo, a situação das igrejas e aquilo que nós estudamos nas 7 cartas, chegando na última carta, o período da igreja chamado Laodiceia. Quando nós abordamos esse tema de igreja de Laodiceia, há uma citação com relação a ministérios aí dentro da igreja em Laodiceia. E nós começamos a abordar aquilo que foi dito a João, o desgraçado, miserável, cego, pobre, nu. E nós começamos a abordar isso, porque na verdade a grande batalha hoje que se enfrenta é com relação ao ministério. E a nossa preocupação também é essa. Então, nós falamos no programa anterior sobre a expressão desgraçado, quer dizer, sem a graça. Abordamos o assunto de maneira bastante incisiva. E hoje nós vamos falar sobre a segunda citação ali, no livro de Apocalipse, que é o miserável. Então vejam, falamos sobre desgraçado, miserável, parecem duas palavras feias, não é, Francisco? É como você começa. A paz do Senhor. Amadeu, isso mesmo. O texto que o pastor Amadeu citou, está lá em Apocalipse 3,17, que está dentro da carta de Laodiceia, mostrando a situação deste momento, ou seja, em relação à mão que representa o ministério, falamos da vez passada, Amadeu já falou sobre o desgraçado, ou seja, sem a graça, sem o Espírito Santo. E na sequência o texto diz assim: não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Então nós vamos aqui na sequência falar sobre o desgraçado. E dentro daquele projeto da mão, que está ligado ao ministério do Senhor Jesus, esse miserável ele está ligado ao dedo menor, que fala do doutor, não é isso, Amadeu? E por que ele é chamado de miserável, Aí eu queria também, já aqui, citar um outro texto, para os irmãos entenderem, o seguinte: 2 Timóteo 4,3, ele diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, a doutrina está ligada justamente a essa questão do miserável, que é o dedo que representa o doutor, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, hoje nós vemos um ministério que ele se corrompe justamente nisso. Ele foge daquilo que é a doutrina apostólica, daquilo que é o ensino que emerge da palavra e começa a colocar situações, meios para esta vida, até a gente estava comentando aqui antes de iniciar o programa, Amadeu até citou que nesta hora há um evangelho que só faz miseráveis. Por quê? Porque prega um Jesus só para esta vida. Ou seja, ele foge do contexto
apostólico, de mostrar aquilo que é. Porque a doutrina, ela não pode ser miserável. A doutrina, ela é rica, né? E quando você vê essa expressão miserável, é muito pobre, né? Mas nós não estamos falando de pobreza material, nós não estamos falando de pobreza intelectual, nós estamos falando de pobreza espiritual. Há uma pobreza espiritual nessa hora muito grande que torna o homem miserável, porque ele não consegue ver o verdadeiro projeto de Deus. E a gente, nesse programa de ministério, a gente tem falado muito sobre isso, que a doutrina, ela consolida, né, a fé, a doutrina, ela consolida a obra de Deus em nossas vidas. E sem a doutrina, a palavra do Senhor nos diz que o homem, ele fica sem uma direção, ou seja, ele começa a viver um evangelho litúrgico só para essa vida. E por isso ele fica nessa situação. Francisco, essa abordagem sua sobre a doutrina, porque é um desvio. Exatamente. Né? É um desvio. Vejam, por que é um desvio? Porque toda pregação do evangelho, ela tem como objetivo salvação. Salvação é um projeto eterno, não é um projeto para essa vida. Tá. Aí você diz assim, Jesus abençoa ainda nessa vida. Sim, mas você pregar Jesus apenas para essa vida, você faz miseráveis. Quem está dizendo isso é a Bíblia. É Paulo que está dizendo isso, né? Se pensamos em Jesus. Então é o seguinte, se nós pregarmos Jesus para cura, toda a ênfase à nossa pregação é cura. Toda a ênfase à nossa pregação são milagres. Toda a ênfase à nossa pregação é você melhorar de vida e você prosperar. A ajudar a sua vida no sentido geral, na política. Então, essa é uma pregação voltada totalmente para essa vida. Isso é a gente fala de sinal profético, né? Dentro daqueles marcadores proféticos da segunda vinda de Jesus. Isso é um sinal claro de um desvio da doutrina. Exatamente. Entendeu? A doutrina não é essa. A doutrina é, em primeiro lugar, o reino. A linha é essa. Entendeu? A pregação é salvação. Vai em paz, a tua fé te salvou. Então, o objetivo maior é a salvação. Por que é miserável? Por que a expressão... No livro de Apocalipse está correto, o livro de Apocalipse. A linha colocada ali é perfeita. O miserável está ligado à doutrina, que é o ensino que deixa o projeto genuíno, central de Jesus, que é salvação, e entra para o lado. É muito parecido... materialista, né? Entra pro lado muito parecido com o que aconteceu na reforma religiosa. Exatamente. Só que tem outro contexto. O que era a reforma religiosa? Você era essa vida, poxa, você era as obras. O que eram as obras? Você era salvo pelas obras. Não, é aqui, tudo aqui. Exatamente. É interessante isso que o senhor está falando, junto com o pastor Francisco, pastor Amadeu, porque nós aprendemos que a doutrina ela já está estabelecida, ela é rígida. Mas os ministérios, à medida que nós vemos as gerações se passando, os ministérios são flexíveis naquilo que é a ação do Espírito Santo e o nosso aperfeiçoamento como experiência de obra, experiência na doutrina e na palavra, na revelação. Mas nós não podemos usar aquilo que nós temos aprendido para, como o senhor falou, o pastor Francisco falou, como algo para anunciar Jesus para essa vida. Porque aí a gente se torna miserável. Porque a doutrina, a fundamentação da palavra, aquilo que é a base para a nossa experiência de salvação, inclusive para suportarmos as lutas, as adversidades, aquilo que surge diante de nós, é a doutrina. Isso que mantém o servo. A palavra do Senhor, ela é usada para a salvação. A revelação, os mistérios que nós aprendemos na palavra. Mas para você manter, porque salvação é ato e processo,
para você se manter, você precisa viver a doutrina. Você precisa viver isso como... Guilherme, só entrando nessa linha que você entrou, a doutrina é bíblica, tá tudo certo. Né? A doutrina é bíblica, como você falou, já está estabelecida. Agora, nós é que podemos desviar da doutrina. Não é a doutrina, você fala, a doutrina é rígida. Né? A doutrina é rígida. Então você fala, ela, como se diz assim, ela é intocável, a doutrina é rígida. Mas nós é que podemos entrar na dificuldade. O pastor Gedeuti dizia uma coisa muito interessante, né? Que a gente lembra, nunca vai esquecer das frases que ele dizia que era impactante. Ele dizia assim, a razão, ela pode anular a revelação. Então aqui, a palavra está aqui, né? Tudo bem. Se eu coloco, a palavra tem um objetivo, né? Central e está tudo bem. Se eu coloco a minha razão para funcionar em cima da palavra, eu posso desviar essa palavra para onde eu quiser. Poxa. E é isso que nós estamos vendo nesses dias proféticos que nós estamos vivendo. Laodiceia se dizia ser rica, mas era uma igreja pobre. Hoje nós vemos um evangelho que tem todo tipo de recurso, tecnologias à disposição, mas está empobrecida por quê? Porque falta justamente isso, a questão doutrinária. Viver a doutrina, aprender mais da palavra e aquilo que o Senhor falou desde o começo, né? Se nós buscamos Jesus para essa vida, nós somos as mais miseráveis das criaturas. É muito fácil, Damiane e Guilherme, é muito fácil pregar Jesus para essa vida, entendeu? Há um trabalho feito hoje, aqueles trabalhos de coaches, aquelas coisas de você trabalhar o emocional, aquela coisa. Então você pega o evangelho e joga o evangelho dentro de uma como se diz assim, de um culto motivacional, aquela coisa toda e tal, tá tudo certo. Mas isso o mundo faz aí. Existe aí os homens aí, os coaches, aqueles que fazem essas coisas todas, preparam aquelas coisas motivacionais, aquelas coisas, tudo. Isso tem gente fazendo isso aí. Quando você pega isso e traz isso para dentro do evangelho, você causa um desvio brutal. Porque as pessoas estão ali e quando falha o material, a fé dele foi para o espaço. Desaparece, entendeu? Se ele estava ali por causa de um casamento e o casamento acabou, a fé foi junto com o fim do casamento dele. Ele teve um problema material, entrou numa dificuldade, aquela fé que ele tinha, que estava dentro daquilo ali, foi junto foi embora com o problema material. Então, Jesus para essa vida. Então, o que ele diz assim, o ministério que prega, que ensina Jesus para essa vida, é um ministério que faz miseráveis. E nisso você pode fazer a ligação daquilo que o senhor estava abordando na questão da reforma. Por quê? Porque você tirou, no caso, as obras e voltou à questão da fé, né? E a fé nós sabemos que é um firme fundamento daquilo que não se vê. Ou seja, se a sua fé está apegada a algo que você tinha nessa vida e você perdeu e a fé foi embora, você, como um conhecedor da doutrina, você é um miserável. Por quê? Porque a sua fé se esvaiu naquilo que você perdeu. E a palavra não ensina isso. A palavra ensina que a fé é um fundamento, é a base, e é a base para a salvação. Porque você precisa da fé para você alcançar a salvação. E a fé é crer naquilo que você ainda não viu, no invisível. Então, o pastor, o ministério... se fosse pregar Jesus para essa vida, ninguém tinha morrido nas arenas, pô. Jesus ia lá, o anjo ia lá, ia salvar todo mundo, ia matar os imperadores, aquela coisa toda. Então, o projeto, não é que eu estou dizendo que todo mundo vai acontecer isso, mas o grande objetivo, quer dizer, a mensagem central, isso é que chama a nossa atenção. O ministério é maior que a vida, por quê? Porque ele instrui o homem para a vida, não para essa vida. Começa aqui, mas é para a vida eterna. Por isso que o pastor Gedeuti,
teve essa revelação quando ele disse: o ministério é maior que a vida, porque a função do ministério é encaminhar o homem para a vida. Amadeu, colaborando com isso que você está falando, Paulo, Timóteo, né, ele dizia o seguinte, lá no capítulo 6 de Timóteo, verso 3 e 4, diz assim: se alguém ensina outra doutrina, eu desvio. Se não é conforme a sãs palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, aí ele diz o seguinte: se tem outra doutrina, ou seja, o miserável, ou seja, a pobreza, né? Se entra outra coisa, o que forma isso? O que forma? Ele diz assim: é soberbo, nada sabe, no verso 4, mas delira acerca de questões, contendas de palavra, das quais nascem invejas, contenda, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, a falta da doutrina, esse desvio, né? É a miséria mesmo. Exatamente, é o miserável. O miserável, ele está aqui dentro disso tudo aqui. Essa miséria, essa pobreza espiritual, né? Porque é o desvio, é o homem que sai daquilo que é o projeto. É uma apostasia, né? Podemos falar que é uma apostasia, apostator da fé, né? Claro. O resultado é muito ruim, né? A palavra é toda clara com relação a isso. O grande perigo que nós temos, é um assunto que nós vamos abordar nos programas futuros. Nós estamos preparados sobre isso. O desvio da fé é uma das coisas mais atrativas para o adversário. Entendeu? Porque com o desvio da fé, ele faz tudo o que ele pretende. Então, quando você pega isso que vocês estão abordando aqui, sobre o miserável, que é desviar o homem da fé, que é pela graça, e julgar o homem dentro do campo material, da razão, é tudo que o adversário quer. Poxa. Soberba da vida. Né? E principalmente num tempo profético que é o nosso, né? Isso que nós vemos em Laodiceia é para nosso tempo. É para esse momento que nós estamos vivendo. É para isso que nós estamos vivendo. Então, é o resultado desse ministério que nós estamos vendo por aí também, né? Que a gente vê muito claramente. Você pegar e você dizer o seguinte: não, você tem que ser bem de vida porque você é crente e tal. Não. Na igreja primitiva existiam servos que tinham recursos, né? Mateus era um homem de recursos. Exatamente. Né? Zaqueu, por exemplo, também era, então. Mas tinha gente pobre. Porque o evangelho, ele não tem uma preocupação com isso. Não há uma preocupação com isso, entendeu? O grande exemplo disso, né, os século XIX, por exemplo, as grandes missões que existiam no mundo foram patrocinadas por grandes empresas americanas que eram de origem evangélica, né? Indústrias portentosas, não vou citar o nome aqui para fazer propaganda, mas indústrias gigantescas né? Existe até a história, a biografia de um dos donos dessas megas empresas, um deles que tirava uma parte, vivia do dízimo, ele vivia do dízimo e 90% ele aplicava nas missões de Ásia e África e tudo mais. 90% ele vivia do dízimo, ele era muito rico, ele vivia do dízimo e 90% bancava essas missões de evangelização no mundo todo. Quer dizer, esses homens passaram, né, tiveram aquilo que Deus quis, mas qual foi a grande preocupação desse homem? Era o bem que eles tinham? Não. Era anunciar a salvação. Eles descobriram a riqueza maior poxa. Que é justamente a fé, né? É aquilo que você falou. Quando você pega essa doutrina que é para esta vida, né? Essa doutrina da soberba, da contenda, essas coisas, você pega, olha só, você para ficar rico, então a fé dele está ensinando aquilo. Amanhã depois acontece um problema, deu lá, a empresa faliu e tudo, ele perdeu a fé, foi embora. Você relativiza aquilo que é espiritual para dentro daquilo que é material. Mas Deus, ele acrescenta. Presta atenção, o grande responsável por isso
É o ministério que se desviou disso. Exatamente. Então, ali, o ministério saiu dessa linha, entrou para outra linha, porque é mais fácil essa linha. Porque a fé, você falou, é o firme fundamento daquilo que você não vê. Então eu vou pregar aquilo que você vê, poxa. Isso. Não é o pão como dizia Gedeuti, o pão da padaria, água da Cezão, água da fonte aí, não sei o que lá, entendeu? É. Então isso aqui é para essa vida. Então essa pregação aqui que é o grande desvio. E o interessante, pastor Amadeu, pastor Francisco, é que a derrocada do ministério ela é completa, né? É desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Quando a gente fala isso, Guilherme e Damiani, o irmão que está assistindo, os irmãos que estão assistindo, vocês estão falando das outras igrejas. Não estou falando de outras igrejas. Não. É o perigo que nós corremos. Exatamente. Entendeu? Não estou falando para aqui para fora, não para dentro. Por quê? Nós temos que seguir a linha da palavra. Agora, se alguém está fora disso, vocês dizem, existem servos de Deus, eu conheço servos de Deus de outras igrejas que são homens simples, homens, entendeu? Dedicados ao evangelho, dignos ao obreiro do seu salário. Não vou entrar nesse mérito, entendeu? De tudo mais. Servos de Deus que se dedicam, são pobres e, entendeu? Vivem de forma muito humilde, né? Mas estão pregando Jesus com um projeto de salvação. Está tudo certo. Você não pode desviar isso. Esse que é o grande perigo que se corre, não é? Os grandes pregadores e tudo mais, você sair disso e entrar para uma linha totalmente fora daquilo que é o projeto. Esse é o perigo para nós. O perigo que nós corremos. O mundo está vendo isso. O tempo é esse, Laodiceia. Exatamente. Voltando ao texto que eu citei lá em 2 Timóteo 4,3, porque o momento que nós estamos vivendo, o momento tecnológico, a velocidade que as coisas acontecem, né, as pessoas, elas como dizem aqui, não suportarão a sã doutrina. Né? Não suportarão a sã doutrina. Porque o homem hoje ele vive sem limites. Né? E a doutrina, ela coloca o homem dentro de um projeto, que é um caminho, é um projeto seguro, é um projeto que a cada dia está, né, levando o homem para a eternidade, para as mansões celestiais. A palavra diz assim, corramos, né, com paciência a carreira que nos está proposta. E por falta disso, por falta dessa experiência com o Senhor, então é mais fácil o que você falou, é mais fácil o homem entrar no evangelho sem o Espírito Santo, um evangelho de prosperidade, um evangelho que promete coisas só para essa vida, porque hoje nós vivemos num mundo de resultados. Claro. Só que o homem esquece o seguinte, que tudo isso aqui vai passar, mas a única coisa que vai permanecer e que é a grande riqueza, por isso que a palavra assim, miserável, a doutrina que está relacionada ao miserável, porque a grande riqueza que nós temos hoje e que seguirá conosco após essa vida é aquilo que a doutrina consolida, que é a fé, que é a salvação, que é a vida eterna. Bem, irmãos, nós estamos... O nosso tempo passa tão depressa. Né? Passa rápido, né? Passa rápido. Mas nós estamos encerrando mais esse programa. Pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, nossos irmãos. Guilherme, a paz do Senhor. Nós vamos continuar ainda dentro desse assunto, né, abordando todo esse assunto aqui do tempo da Igreja de Laodiceia, no nosso próximo programa, semana que vem. A todos, a paz do Senhor.